Oi, pessoal! Esse é o Tudo em 20 podcast, o UERJ Zona Oeste. De Campo Grande para o mundo, compartilhamos ciência do dia a dia em 20 minutos. Eu sou Anne Nascimento, apresentadora da segunda temporada. Vem aprender com a gente! Nesse episódio, trazemos a participação histórica da UERJ Zona Oeste. Foi a Innovation Week, o maior evento de inovação da América Latina. Nossa convidada, a professora Renata Angeli, retorna ao podcast para compartilhar os destaques da sua palestra sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação aplicada ao SUS, Sistema Único de Saúde, além de relatar suas vivências no evento. Vamos também explorar como o campus Zona Oeste contribuiu para conectar a ciência universitária com a sociedade, devolvendo conhecimento, fortalecendo o impacto positivo da pesquisa e inovação no cotidiano das pessoas. A professora Renata Angeli, que já é de casa, para falar do episódio de hoje sobre Rio Innovation Week e inovação na UERJ Zona Oeste, que traz sua vasta experiência em propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo. E também professora da UERJ desde 2014, coordenando projetos de bioeconomia e inovação tecnológica na UERJ e também atua como assessora da FAPERJ. Com esse currículo incrível, agora nós vamos começar para falar sobre inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual, que são temas diretamente ligados ao desenvolvimento da universidade e da sociedade. A gente sabe que o Rio Innovation Week é um evento gigantesco de inovação. Você pode contar pra gente como é que foi essa participação da UERJ Zona Oeste nesse evento tão importante? E a senhora também representando a nossa faculdade. Conta pra gente como é que foi isso. Oi, gente. Obrigada pelo convite do David Podcast. Eu sou de casa, de fato. Eu costumo falar que o Innovation Week é tipo um Oscar pra mim, assim, eu me acho. Porque eu conheço muita gente e às vezes a gente só se encontra no Innovation Week, né? A gente do país inteiro. Então é um lugar que eu amo, eu vivo aquilo ali todos os dias, eu vou todos os dias, eu falo, cara, eu participo das reuniões pré-Rio Innovation Week pra gente definir. Esse ano eu estava em 3 frentes. Na decisão da UERJ, né? A UERJ fez um palco Pedro Ernesto, então a gente montou a programação inteira do palco Pedro Ernesto. Fez um stand da UERJ, fora os stands dos projetos, dos estudantes e dos professores, dos stands individuais, tinha também um stand da UERJ com uma programação, que a gente também foi lá a curadora da programação, e também no stand da FAPERJ, que a gente também apresenta os projetos de inovação da FAPERJ, que a FAPERJ fomenta, e eu também apresentei alguns editais da FAPERJ em alguns palcos. Então eu falei a semana inteira. Na sexta-feira eu tive uma mesa super importante porque eu consegui trazer o presidente do INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Quem é da propriedade intelectual sabe quanto foi importante. Eu fiz um convite, ele aceitou, para a gente falar da impressão 3D, né, e patente. A gente tem muita essa discussão hoje de como que vai fazer patente de impressão 3D, quem vai ser o dono do quê. E ele veio juntamente com a Fiocruz, porque a gente está falando de impressão 3D de fármacos, né? Hoje em dia, por exemplo, você pode pegar um único comprimido e colocar todas as dosagens de todos os comprimidos que você toma. Então, imagina, uma pessoa idosa, ela vai ter um comprimido só para contendo todos os medicamentos feito por impressão 3D. Olha a loucura que isso vai ser no mundo, na indústria farmacêutica, no nosso relacionamento, no SUS, enfim. Então a gente foi discutir isso, trouxe o INPI, trouxe a Fiocruz e trouxe o pessoal de escritório de propriedade industrial e das suas representações, que é a ABAP, para discutir como que a gente vai fazer isso dentro da propriedade intelectual. Foi no último dia, foi incrível, uma mesa incrível, e eu fiquei muito feliz de falar no palco Pedro Ernesto, esse palco tão importante, né, esse nome tão importante para o estado do Rio de Janeiro. Que incrível! Você pode nos explicar como os temas de empreendedorismo, inovação e propriedade intelectual foi explorado nesse contexto UERJ Zona Oeste, especialmente nesse projeto que você faz parte, o Espaço Inova? Conta pra gente como é que tem sido. Bem, o Espaço Inova é um projeto que eu tenho financiado pela FAPERJ, né? Que é um lugar, né? Eu tenho um laboratório chamado Mudei, né? Que é um movimento da universidade para o empreendedorismo, para o desenvolvimento, empreendedorismo e inovação. Então, esse laboratório é um lugar que a gente faz ferramentas, né, de empreendedorismo para os alunos desenvolverem suas pesquisas
de uma maneira mais empreendedora, né? Eu costumo falar que o empreendedorismo na universidade é a transformação daquilo que a gente pesquisa, que está no laboratório, para de fato servir algo, né? Esse ano, no Innovation Week, a participação da UERJ, da Oeste, enfim, da UERJ em si, teve um viés muito da saúde, né? Então, a gente falou bastante disso, sobre os novos produtos para a saúde, para o SUS. Eu costumo falar que quando a gente inova em saúde, a gente salva a vida das pessoas, né? Então, a gente quer fazer isso. Então, o Espaço Inova é esse lugar aqui na Zona Oeste, esse laboratório da Zona Oeste, que a gente treina as pessoas para transformarem suas pesquisas em empresas, em startups, né? A gente tem um grande sonho de transformar, de trazer isso, que é tão comum nas outras universidades, nas universidades de fora, em outras universidades do Rio, esse viés empreendedor para a UERJ, no modo geral, que não é, e acho que a UERJ Zona Oeste, inclusive, ela traz isso antes, né? Traz isso melhor do que a UERJ geral, né? Essa possibilidade da criação de empresas inovadoras dentro da universidade. Então, é isso que o Espaço Inova faz, e eu lidero isso, e isso a gente apresentou lá no Rio Innovation Week, além dessa mesa com o presidente do NPI, a gente teve uma outra mesa falando sobre os gargalos, como a inovação e como os produtos que são feitos aqui na UERJ, são descobertos, são inventados na UERJ, podem ajudar o SUS, né? Então, a gente tem muita coisa que é feita aqui que pode ser transferido para o SUS, que tem que ser transferido para o SUS, né? Como que a gente pode... a gente fala muito de dores, né? Dos gargalos. Como que a UERJ pode responder gargalos na saúde do interior do estado, por exemplo. Então, a gente teve uma mesa falando sobre isso, né? Com o pró-reitor de saúde da UERJ, o professor Damião, e com a professora Tatiana, que tem um projeto que eu também estou, que é um projeto incrível chamado Conecta, que é um projeto que a gente foi para as prefeituras das cidades do estado do Rio de Janeiro ver as demandas que eles têm. E eles ficaram fascinados, né? Não conheciam o que a UERJ faz, e a UERJ, né, a gente tem que fazer esse match, falando bem, bem claro, né? Do que a gente já tem na UERJ, o que pode impactar na vida das pessoas no estado inteiro. Então, o Innovation Week esse ano para a UERJ teve esse viés, e para mim, que trabalho com inovação em saúde, com inovação em biotecnologia, foi uma coisa linda, né? Por isso que eu fiquei tão feliz. Acho que foi o evento, eu participo de todos, eu palestrei já em toda a edição do Innovation Week, desde a primeira, que foi no Jockey, né, até essa última. A gente já está fazendo reunião para o ano que vem, então as tratativas já estão para o ano que vem, para a gente de fato fazer um evento enorme, maior, é um evento enorme, é um evento lindo, né? E que tem muita conexão. Então, a gente, nesses 4 dias de evento, a gente fez muita conexão para a UERJ, a gente fez muita conexão da UERJ para fora da UERJ, que é o que a gente fala que é inovação, né? A gente tirar daqui e salvar a vida da pessoa. O evento em si traz muito aprendizado, né? Ainda mais com essas informações tão robustas, tão relevantes também. E quais são, assim, os principais desafios que você enfrentou para apresentar esse projeto de inovação e propriedade intelectual? Porque é um evento muito diverso. Então, como é que foi isso? Ainda mais falando sobre faculdade, olhando para a sustentabilidade não, olhando principalmente para o SUS, que também não deixa de ser sustentabilidade também, mas olhando para a saúde pública, olhando para essa forma. O Rio Innovation Week é legal, é isso, né? Porque são milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. No primeiro Rio Innovation Week eu palestrei na hora do Woz, que é o cara que inventou, junto com o Steve Jobs, a Apple. Eu falo assim, eu não quero estar na minha palestra, eu quero estar na palestra dele. Caramba. Então são muitas coisas acontecendo na mesma hora. E eu tenho eu acho que a gente tem que, claro, que vão as pessoas que sabem, né, que a gente está na programação, mas a gente tem que pegar aquelas pessoas que vão passando. Então tinha muito aluno, eu tive sorte dos meus palcos, dos palcos que eu estava falando, estarem sempre perto daquele robô cachorro, que as pessoas amam. E aí sempre tinha um robô cachorro do meu lado, eu falava assim, vou pegar essa galera. E aí quando eu fui falar da FAPERJ, né, que é a nossa agência de fomento do estado do Rio de Janeiro, estava falando dos editais, eu estava num palco que não era um palco que estava falando sobre isso, era um palco de varejo. Então as pessoas iam falar várias marcas importantes depois de mim, assim, então a galera estava ali chegando e tal. E aí eu falei, cara, como é que eu vou falar da FAPERJ, uma fundação pública de fomento à pesquisa e à inovação, mas mais a pesquisa para essa galera? Aí eu comecei assim, quem quer dinheiro?
As pessoas todas me olhando. Aí eu falei, vocês querem dinheiro? Vocês podem pedir para a FAPERJ. O meu diretor da FAPERJ que estava junto, ele ficou branco, botou o olho como se falasse, Renata, não estou acreditando. E aí, na parte do INPI também foi mais difícil, né? Porque a gente falou bastante coisas técnicas, mas quando a gente colocou figuras, né? Lá a gente colocou figuras de tênis feito por impressão 3D. Então a gente escolheu assim, uns tênis, umas coisas que... uns órgãos, né? Orelha. Então isso chamou as pessoas. O palco ficou lotado, o público ficou lotado. E no outro, estava falando de SUS, acho que a gente tem uma coisa muito do... Quem estava passando por ali sabe o que é SUS, todo mundo sabe o que é SUS. Então eu estava falando de tecnologia, mas o foco era o SUS, né? E eu assisti muita coisa também, coisas incríveis que eu nunca tinha escutado falar, assim, coisas sobre impressão 3D, sobre inteligência artificial. E olha que é algo que eu estudo, que eu vejo, mas assim, umas viagens que você fica pensando, meu Deus, como que alguém já pensou nisso e estava lá essa pessoa. Então você aprende, eu consegui ver a pessoa que inventou o Canvas, que é uma ferramenta que a gente usa muito para startup, né? O Lean Canvas, ele estava lá. Então o pessoal, assim, muita gente legal. E ao mesmo tempo a Xuxa, né? É um universo, assim. Consegui ir nesse sentido, né? Tentando trazer as pessoas, tentando colocar nelas aquilo que elas conhecem, que no caso é a saúde pública, o SUS e tecnologia em geral. Nossa, realmente inovador. E, professora, falando agora sobre a participação dos alunos nos projetos, especialmente esse desenvolvimento dessas soluções inovadoras, pode falar para a gente essa experiência prática do empreendedorismo, a inovação e como é que isso pode preparar os alunos para o mercado de trabalho, principalmente, né, essa linguagem. Como é que é falar para pessoas, né, sejam alunos, sejam também pessoas que vão visitar o Rio Innovation Week e não necessariamente faz parte de alguma graduação. Como é que é essa inovação, falando dessa inovação para essas pessoas? Eu acho que os alunos têm uma grande feira de ciências, eu acho, né, o Innovation Week. A gente teve participação muito dos projetos de extensão daqui da UERJ do Oeste, da UERJ em geral. E quando eu passava nos stands, eles estavam super empolgados. A gente tem uma galera, não sei se vocês sabem, mas existem uns projetos muito legais, financiados pela FAPERJ, das equipes. Aqui na UERJ do Oeste a gente tem uma equipe de foguete. Aí tem de foguete, de barco, equipe Barges, as universidades todas têm. Esses garotos, com seus foguetes no Rio Innovation Week, eles eram sensacionais. Assim, eles estavam exaustos de tanto falarem. E eu falava assim, vocês têm que me dizer para os pais de vocês o que vocês fazem. Né? Dizer para quem trabalha na sua casa o que faz. Dizer para as pessoas que o motorista do ônibus, você consegue explicar para ele o que é que você faz, né? Isso é a divulgação científica que a gente tem que fazer. As pessoas confundem um pouco de divulgação científica às vezes. Isso é divulgação científica, né? É você explicar para o senso comum o que é que você está fazendo. E a gente viu aí na vacina o quanto de negacionismo a gente teve, porque as pessoas simplesmente achavam que a vacina, sei lá, ia matar e a gente tem agora uma baixa de vacinação no nosso país por fake news, né? Então acho que as universidades elas têm esse papel de levar o conhecimento científico de forma não científica. E a gente tem que aprender a fazer isso, porque a gente não aprende a fazer isso, a gente aprende a fazer só a falar para os nossos pares, né? Então eu acho que os alunos fazem isso de maneira muito, muito boa, assim, porque eles estão ainda chegando à universidade, enfim, estão aqui e eles no Rio Innovation Week, que é diferente de um congresso, por exemplo, né? Nesse palco do Pedro Ernesto, por exemplo, nas primeiras reuniões que a gente fez, tinha muito médico, né, apresentando. E foram essas palestras, por exemplo, a gente sempre trazia, teve um dia só de transplante. Então a gente trazia toda a equipe do transplante e o transplantado. Então foi super legal ver os transplantados lá, as pessoas que recebiam os tratamentos. O transplantado, depois teve a cirurgia bariátrica, a UP da UERJ, ele é, né, número 1 em cirurgia bariátrica, porque eles operam pessoas que têm IMC igual a 100. Nenhum hospital particular opera isso. Né? Então, eles trouxeram um bariátrica, não sei como fala. Uma pessoa que fez bariátrica, que tinha emagrecido, sei lá, 78 quilos. Nossa. E aí trouxe. E aí vem a família dessas pessoas, né? E aí você entende eles. E aí vem o enfermeiro, a gente botava sempre assim, a enfermagem, a nutrição, o médico, o cirurgião, ou um de apoio, enfim. Então tinha uma discussão que envolvia todo mundo, que não era a galera, enfim,
da universidade. E aí trazia essas pessoas, né? Então a mãe desse menino que fez a bariátrica estava lá. Ela falou assim, eu não entendo nada, mas estou entendendo tudo, porque eles salvaram a vida do meu filho. E essas pessoas reverberam isso para outras pessoas. E a gente consegue ter uma nação que consegue entender a importância da ciência. E aí vai o meu lado do empreendedorismo. Acho que o empreendedorismo faz isso, né? A gente mostra na prática o que a gente faz na universidade. Eu sou do time que a gente fala da universidade, tem que transpor os muros da universidade. O Renovation é esse lugar que a gente transpõe os muros, porque a gente está convivendo com todo mundo, né? Eu acho que a universidade nem tinha que ter muro, né? Sou a favor de derrubar os muros, porque eu acho que a gente tem que cada vez mais comunicar e mostrar aquilo que a gente inventa. Assim encerro esse nosso episódio, muito feliz. E de fato, a ciência é para todo mundo, a inovação, o empreendedorismo é para que todos entendam, e principalmente para que a gente conecte o que a universidade está fazendo e devolver isso para a sociedade também. Muito obrigada, professora Renata. É sempre um prazer te ouvir e aprender contigo. Muito, muito, muito Eu que agradeço, adoro você, minha ex-aluna, então ela sabe tudo que eu tô falando. Ela foi picada pelo vírus do empreendedorismo e da inovação. Muito feliz desse projeto tão legal da professora Aline, né, que agora está com você, então acho que vocês deram um match certo. E esse é um projeto muito legal de divulgação científica, né? E aí falar cada vez mais em Renovation Week já abriu para comprar ingresso, né? A gente não compra ingresso, a gente ganha, o UERJ ganha, mas vocês aí que estão vendo já podem comprar primeiro lote, já pode conseguir um desconto, já abriu, já tem gente confirmada para o ano que vem, né? A UERJ provavelmente está confirmada também. Então, assim, apareçam e vejam o Tudo em 20 Podcast e deem like, deem joinha. Amém! Beijo, gente. Obrigada. O brasileiro ele já é curioso de natureza, já é inovador de natureza. Então, ter eventos como esse, ele potencializa, né? Ele dá aquele gás para a gente entender o que está sendo feito na universidade, o que as empresas estão fazendo e o que tem de tecnologia vindo para o Brasil também e aprender como é que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia também. Dessa forma, a gente ainda consegue ficar mais próximo, né? Colaborar para o futuro do que está acontecendo, o presente do que está acontecendo e o futuro sobre o que vai acontecer na nossa cidade, no nosso estado, olhando para o Brasil, que é um país tão diverso, tão grandão e tão cheio de conhecimento e diversidade. E entendendo também o que está por vir. Fiquem ligados e acompanhem a gente também aqui no nosso Tudo em 20 Podcast, o UERJ Zona Oeste. O primeiro podcast da UERJ Zona Oeste, de Campo Grande para o mundo, compartilhando ciência do dia a dia em 20 minutos.